Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês e essa é mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. Nessa aula nós estaremos falando a respeito da máquina de Turing, né? O que é a máquina de Turing? É um autômato proposto em 1936 pelo matemático Alan Turing e atualmente acredita-se que esse autômato é o autômato mais poderoso que existe, pois ele é capaz de reconhecer qualquer tipo de linguagem. Então, a máquina de Turing, ou o autômato de Turing, ele é capaz de reconhecer as linguagens do tipo zero, que são as linguagens que nós chamamos de recursivamente enumeráveis. Se ele reconhece as linguagens recursivamente enumeráveis, ele também vai reconhecer as linguagens dependentes de contexto, ou do tipo 1. Nós temos um autômato específico para linguagens do tipo 1, que é o autômato linear limitado, que é um tipo de máquina de Turing. Então, se a máquina de Turing reconhece essas duas linguagens, ou seja, as linguagens irrestritas e as linguagens sensíveis a contexto, a máquina de Turing também vai ser capaz de reconhecer, digamos, uma linguagem livre de contexto ou uma linguagem regular. Então, a máquina de Turing ela pode reconhecer qualquer tipo de linguagem. Foram tentados, ao longo do tempo, propostos, outros autômatos, que supostamente teriam um poder computacional maior do que o poder computacional da máquina de Turing, mas o que aconteceu foi que todos esses autômatos eles se mostraram equivalentes à máquina de Turing. Então, basta que você tenha uma máquina de Turing com uma cabeça só e uma fita, que você consegue reconhecer toda a gama de linguagens que nós temos aí, certo? Máquinas de Turing com duas cabeças ou autômatos com duas pilhas, eles acabaram se mostrando equivalentes em poder computacional à máquina de Turing. Então nós vamos começar falando o que é a máquina de Turing, como que ela funciona e como que ela opera em cima das cadeias de entrada, como que ela reconhece essas cadeias e como que a máquina de Turing para o processamento dela, porque nós temos que ter também uma condição de parada. Aliás, existe um problema em ciência da computação, que é o problema da parada da máquina de Turing. Por quê? Como a máquina de Turing, a gente vai ver que ela computa um programa dado pela função delta, ela pode não parar, ela pode entrar em loop infinito e não parar. Então, a gente precisa saber em que condições a máquina de Turing para, e esse é conhecido como o problema da parada da máquina de Turing, que nós iremos ver nas próximas aulas. Então, nós vamos começar aí com um exemplo. Nesse exemplo, nós vamos dar uma linguagem aí livre de contexto, que é a linguagem ANBN, e nós vamos fazer com que a máquina de Turing reconheça essa linguagem ANBN aí para vocês verem o funcionamento de uma máquina de Turing, ok? Vamos começar então com um pouco de história. Na matemática, um dos primeiros algoritmos que surgiram foi o algoritmo de Euclides. Como funciona o algoritmo de Euclides? Eu te dou dois números, e esse procedimento ele vai pegar esses dois números, fazer operações com esses dois números, operações sucessivas com esses dois números, e no final esse algoritmo ele vai te entregar o MDC, que é o máximo divisor comum desses dois números. Então, o algoritmo de Euclides define o que a gente chama de função computável, ou procedimento computável, que é um procedimento que pega as entradas, processa essas entradas e em um tempo finito te dá uma resposta que é a função dessas duas ou mais entradas que você forneceu, certo? No caso, o algoritmo de Euclides, ele pega dois números e te devolve o máximo divisor comum desses dois números, Então foi daí, foi da noção de algoritmo, a partir da noção de algoritmo, que o matemático Alan Turing, em 1936, ele propôs um modelo conhecido como máquina de Turing, E esse modelo abstrato, é um autômato, e esse autômato é o que a gente chama de formalização de um procedimento, porque antes existia o procedimento, mas ele não era formalizado matematicamente, Ele não era enquadrado em moldes matemáticos, ele era descrito de maneira informal. O que o Turing fez foi formalizar essa noção de procedimento ou de algoritmo, E com esse paper do Alan Turing de 1936, a gente tem o conceito, a partir desse paper, a gente tem o conceito de função computável. O que é uma função computável? É toda função que o computador pode calcular em tempo finito,
Então, o MDC é um exemplo de função computável, né? A multiplicação de dois números é um exemplo de função computável. A gente pode ter vários exemplos aí de funções computáveis, né? Por exemplo, a função quadrática, a função cúbica, né? Bom, e do que consiste o modelo o modelo de autômato proposto por Alan Turing, né? Ele consiste basicamente do seguinte: você tem uma fita, né? Essa fita, ela vai conter as entradas que você quer processar, certo? E ela vai servir também para você escrever a saída, que é o resultado do processamento. E também essa fita, ela pode ser utilizada para escrever resultados intermediários. Então, durante o processamento, você pode ter resultados intermediários sendo produzidos. Esses resultados intermediários podem ser escritos nessa fita. Então, essa fita ela funciona também como memória de trabalho, né? Quem que faz o processamento da fita? Quem faz o processamento da fita é a unidade de controle. Então, a unidade de controle, ela vai conter internamente vários estados, né? Porque a máquina de Turing nada mais é do que um autômato, né? E essa unidade de controle, ela tem uma cabeça. Só que ao contrário dos demais autômatos, né? Que só liam a fita de entrada, essa cabeça da máquina de Turing, ela é capaz de ler o símbolo da fita de entrada, e toda vez que ela lê um símbolo da fita de entrada, ela também escreve um símbolo na fita de entrada, né? E depois que ela escreve, ela pode mover a cabeça para a direita ou para a esquerda, né? Então veja, você sempre lê alguma coisa, escreve alguma coisa e move a cabeça para a direita ou para a esquerda, né? E como que eu sei o que eu vou ler, o que eu espero ler, o que eu vou escrever e para que direção eu vou mover a minha cabeça? Quem define isso é o que a gente chama de função delta ou função de transição, né? E essa função, ela está dentro da unidade de controle e ela vai comandar as leituras e gravações e o sentido do movimento da cabeça e o estado da máquina também, né? Então você pode ler, escrever, mover para a direita ou para a esquerda, ficar no mesmo estado, ou você pode ler, escrever, mover para a direita ou para a esquerda e mudar de estado, certo? Então, você tem uma fita infinita à direita e infinita à esquerda, né? Essa fita é dividida em células, cada célula vai ter um símbolo, né? Esse símbolo pertence ao alfabeto de entrada ou ao alfabeto auxiliar, né? O que a gente chama de alfabeto da fita, né? O alfabeto da fita, nada mais é do que o alfabeto de entrada unido com o alfabeto auxiliar, né? Então você tem símbolos que são exclusivos da fita, você tem símbolos que são exclusivos da linguagem que você está reconhecendo, né? E processando, ok? Esses símbolos da linguagem que você está reconhecendo e processando são símbolos do alfabeto de entrada. Símbolos que você vai escrever de maneira intermediária na fita, ou símbolos que são próprios da fita, são símbolos que pertencem ao que a gente chama de alfabeto auxiliar, né? E o que é o alfabeto da fita? Né? O alfabeto da fita é a união do alfabeto auxiliar com o alfabeto de entrada, né? Então tem diversas variações aí da definição de máquina de Turing, né? Algumas definem o alfabeto auxiliar e o alfabeto de entrada, que são coisas separadas. Outras definem o alfabeto de entrada e o alfabeto da fita, e o alfabeto da fita vai ser o alfabeto de entrada unido com o alfabeto auxiliar, que são símbolos, no alfabeto auxiliar você tem símbolos exclusivos da fita, né? A fita ela tem um símbolo em branco, né, que vai marcar, que é o espaço, e ela tem um marcador de início de fita, né? Então, no primeiro paper de Alan Turing, você tinha essas definições aqui, certo? Então, aqui nós temos uma representação do que seria uma fita na máquina de Turing, né? Aqui nós temos o símbolo marcador do início de fita, né? Aqui nós temos o símbolo em branco, né? E aqui nós temos a cadeia de entrada, ou as cadeias de entrada, né? Então, inicialmente, o que vai ser processado tem que ser colocado na fita. Então, por exemplo, eu quero processar uma cadeia do tipo ANBN, né? Eu vou colocar esse ANBN da fita para ser processado, né? E a cabeça, juntamente com a unidade de controle, vai ler esses símbolos aqui, vai processar e vai dizer se a cadeia é aceita ou não, né? Então, inicialmente, a palavra a ser processada ocupa as células mais à esquerda, após o marcador de início de fita, que é esse play aqui, né? Ficando as demais células
com branco, né? Então você tem o marcador de início de fita, a cadeia que você vai processar e infinitos brancos, porque a fita é infinita à direita, tá? Então a fita ela nunca pode estar no símbolo em branco no início do processamento, ela tem que estar no início do processamento em cima do marcador do início de fita, tá? O símbolo de início de fita ocorre exatamente uma única vez e em uma única célula da máquina de Turing. Você não tem dois marcadores de início de fita, certo? E serve para identificar que o cabeçote está na célula mais à esquerda da fita. Isso no caso de uma fita que é infinita só em uma direção, né? No modelo inicial de Turing, você também tinha um marcador de início de fita, mas a fita ela era infinita nas duas direções, tá? Você tem a unidade de controle, né? Essa unidade de controle, como a gente já disse, tem estados, né? Tem um número finito e pré-definido de estados. Você não pode adicionar ou retirar estados, né? Isso é muito importante dizer, né? A cabeça da máquina lê o símbolo de uma célula de cada vez e grava um novo símbolo. Então, veja bem, ó, a célula ela é lida pela cabeça, né? E gravada pela cabeça. Então, toda vez que você lê, você grava, né? Não tem jeito de você gravar sem ler e nem de você ler sem gravar. Se você lê, você grava, né? E aí você move a cabeça para a direita ou para a esquerda. É assim que é definido, tá? Não dá para você ler e não gravar, né? Mas você pode gravar a mesma coisa que você leu, se você quiser, tá? E depois que você gravou, você tem que mexer a cabeça para a direita ou para a esquerda. Então, após a leitura e gravação, a cabeça se move uma célula à direita ou à esquerda, né? O símbolo gravado e o sentido do movimento, eles são definidos pelo programa. Quem que é o programa? O programa é justamente sua função delta, né? Então, a função programa é a função delta, ela considera o estado corrente, o símbolo lido da fita, para tomar as ações que ela vai tomar. E quais que são essas ações? É definir o novo estado para qual a máquina vai, o símbolo a ser gravado e o sentido do movimento da cabeça, que pode ser para a esquerda ou para a direita, tá? Então, a função programa, ela pode ser representada por um grafo direcionado, né? Em que você tem estados, você tem um estado inicial e você pode ter vários estados finais aí, tá? Da mesma maneira que os autômatos que a gente viu antes, tá? O processamento da máquina de Turing consiste na sucessiva aplicação da função programa, a partir do estado inicial e da cabeça posicionada mais à esquerda na fita, né? Então, a sua cabeça vai estar inicialmente no símbolo inicial da fita e ela vai executar a função programa, né? Até quando? Até que a máquina pare. E aí a gente tem as condições de parada da máquina que eu vou falar mais adiante para vocês, né? No processamento de uma cadeia de entrada, W, né, a máquina de Turing pode parar ou ficar em loop infinito. Se ela ficar em loop infinito, ela não para nunca mais, né? Mas ela pode parar sob determinadas condições. Então ela pode parar se ela alcançar um estado final, se ela não tiver definida para a entrada que você está e para o estado que você está, né? Essa função delta de processamento ela é uma função parcial. Então, se ela não tiver definida para a entrada que você está, que você tem, e para o estado que você está, o seu autômato trava e não reconhece a cadeia, né? Então, se a máquina travar, ela rejeita a cadeia, ela para e rejeita a cadeia, ou se ela chegar no estado final, ela aceita a cadeia, né? Como que são as transições da máquina de Turing? Então, veja bem, ó, aqui, por exemplo, temos um exemplo aqui de representação, né? Você está no estado Q1, vai ler um símbolo da entrada, né? Esse símbolo é o Azinho. E aí, você vai fazer o quê? Você vai escrever um símbolo na célula que você leu o símbolo anterior, né? Então, por exemplo, você leu o Azinho numa célula. Aqui está dizendo que você vai escrever o Bzinho nessa célula e vai mover a cabeça para a esquerda, né? Então, você lê na célula, escreve na célula e move para a esquerda ou para a direita. Então, você pode, por exemplo, ler A e escrever A e mover para a esquerda, ou você pode ler A, escrever A e mover para a direita, no caso mudando de estado, mas você também pode ficar no mesmo estado, certo? Quando você lê e escreve, você pode ficar no mesmo estado, né? Aqui nós temos um outro exemplo, eu estou em Q1, leio A, escrevo B e movo para a direita, tá? E essa representação aqui no autômato está relacionada à função delta. Então, a função delta, você tem o Q1, né? Então, delta de Q1, lendo o símbolo A, vai fazer o quê? Vai trocar de estado, vai para Q2, escreve o símbolo B e move para a direita. R aqui é right, direita.
Uma coisa importante a respeito da máquina de Turing é que não existem transições a partir dos estados finais. Então, quando você chega num estado final, você não sai mais desse estado final, certo? Então, você pode pensar que um estado final numa máquina de Turing é como se fosse um buraco negro, né? Entrou ali, não sai mais, certo? Então, você tem transições para o estado final, isso daqui é permitido, mas você não tem transições para fora do estado final. Uma transição desse tipo aqui, por exemplo, de Q1 para Q2, onde Q1 é o estado final, essa transição ela não é permitida, tá? Então, o estado final serve para o quê? Para você aceitar as cadeias, tá? Então, o estado final, ele é um estado de aceitação de cadeias, né? Aqui temos um outro exemplo de função de transição, né? Então, delta de Q1 com C vai para Q2, né? Escreve Dzinho e move para a esquerda, né? E aí a gente tem as condições de parada da máquina de Turing, né? Quando que a máquina de Turing para? Quando a máquina assume um estado final. Nesse caso, a máquina para e a cadeia de entrada ela é aceita, né? Então, a máquina para o processamento quando ela chega no estado final. A máquina ela pode também parar, né? Quando a função programa ou a função delta ela é indefinida para o argumento que você tem. Então, por exemplo, você tem um símbolo na sua fita de entrada e você tem um estado em que esse autômato, essa máquina está, certo? E você não tem uma definição do delta para esse estado e para esse símbolo de entrada, né? Certo? Você não tem o delta definido para o símbolo líder e para o estado corrente. E você precisa definir? Não, porque a função delta é uma função parcial. Ela não precisa estar definida para todo mundo. Mas quando ela não está definida, o que acontece? A máquina para, né, a máquina trava, e a palavra de entrada é rejeitada. Então essa é uma condição aqui em que você rejeita a palavra de entrada, né? Você tem a condição que aceita a palavra de entrada, quando a máquina vai para o estado final, mas quando a função delta está indefinida para os argumentos, né, que são o estado que você está e o símbolo que você leu da fita, né? Quando a função delta está indefinida para esses argumentos, a máquina para, tá? Uma outra situação também em que a máquina para é quando o argumento da função programa define o movimento à esquerda, né? E a cabeça da fita já se encontra na célula mais à esquerda, que é o marcador de início de fita, né? Então você está mandando a cabeça para a esquerda, mas ela já está na posição mais à esquerda possível. Nesse caso também a máquina trava, a máquina para e a cadeia é rejeitada, certo? Então são essas três condições de parada aqui que nós temos para a máquina de Turing, tá? Vamos ver um exemplo 1 aqui, onde nós temos uma máquina de Turing aceitando uma cadeia da linguagem ANBN. Inicialmente, a gente tem a cabeça de leitura da máquina de Turing posicionada no símbolo mais à esquerda da nossa fita de entrada, tá? Então, nossa fita de entrada, ela tem a cadeia aqui A2B2 e ela tem infinitos brancos aqui. E a cabeça de leitura ela está posicionada nesse símbolo aqui. Então, a cabeça de leitura ela sempre vai ler alguma coisa de uma célula, vai escrever alguma coisa na célula da qual ela leu essa alguma coisa e vai mover para a direita ou para a esquerda. Logicamente, aqui, a cabeça de entrada não pode mover para a esquerda, porque se ela tentar mover para a esquerda, como a gente já disse, né, uma das condições de parada é você tentar mover a cabeça para a esquerda quando ela já está na célula mais à esquerda, então nesse caso a máquina iria travar, mas a gente vai fazer essa cabeça aqui, ler esse símbolo aqui, mover para a direita para processar a cadeia de entrada, né? Então eu estou no meu estado Q0 aqui, né? Vou ler o símbolo aqui da fita, né? Leio o símbolo inicial da fita aqui, que é o play. Vou escrever play e mover para a direita. Então eu escrevi play aqui e vou mover a cabeça para a direita. Então veja que eu saí de Q0 e continuei em Q0. Próximo símbolo que eu vou ler é o símbolo A. Então eu estou lendo A e estou no estado Q0. Qual que é a transição que eu vou fazer? Essa daqui, né? Então eu estou no estado A, estou no estado Q0, né? Leio A, né? Então no estado Q0 eu leio A. Vou para o estado Q1, né? Mas eu vou fazer o que antes de ir para Q1? Eu vou escrever azão e mover a minha cabeça para a direita. Depois que eu mover a minha cabeça para a direita, eu vou para o estado Q1 aqui. No estado Q1, o que eu vou fazer? Eu vou ler o símbolo Azinho da fita, né? Vou escrever na fita o símbolo Azinho e mover a minha cabeça para a direita, tá?
Vou novamente no estado Q1 aqui, né? Ler o símbolo Bzinho da fita. Então, leio o símbolo Bzinho da fita. Vou escrever Bzão na fita, né? E mover a cabeça para a esquerda. Agora veja que a cabeça vai mover para a esquerda. Tá? E eu vou para o estado Q2. No estado Q2 eu vou ler o Azinho da fita, né? Vou escrever o Azinho na fita e vou mover minha cabeça para a esquerda, certo? No estado Q2 eu vou ler Azão da fita, né? Leio Azão da fita, vou escrever Azão e mover a cabeça para a direita. Voltei para o estado Q0. No estado Q0 eu vou ler Azinho da fita, vou escrever Azão e vou mover a cabeça para a direita e mudar de estado. Vou para Q1. Em Q1, eu vou ler o quê? Bzão da fita, vou escrever Bzão e mover a cabeça para a direita e continuar em Q1. Em Q1, eu vou ler o símbolo Bzinho da fita, vou escrever o símbolo Bzão na fita, mover para a esquerda e mudar para Q2. Em Q2, eu vou ler, né, o símbolo Bzão da fita, vou escrever Bzão e mover para a esquerda, tá? Continuando em Q2. Em Q2 eu vou ler agora o símbolo Azão, né? Vou escrever Azão e mover para a direita e vou mudar para Q0, certo? Em Q0, o que eu vou fazer? Eu vou ler o símbolo Bzão da fita, né? Vou escrever o Bzão e mover para a direita, tá? E ir para Q3. Em Q3 eu vou ler o Bzão da fita, vou escrever Bzão e mover para a direita. E aqui veja o seguinte, né? Eu processei toda a minha cadeia de entrada, certo? Tendo processado toda a minha cadeia de entrada, a minha cabeça de leitura está no símbolo branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o símbolo branco, vou escrever o símbolo branco e vou para o estado final. Chegando no estado final, a minha cadeia é reconhecida e a máquina para, certo? Então, veja, né, que a definição de máquina de Turing ela pode variar de livro para livro, né? E você pode especificar ou não cada elemento presente na máquina, né? Na definição de Alan Turing em seu paper original, as máquinas de Turing são todas determinísticas. A fita é infinita em ambas as direções. Então, apesar da cabeça estar posicionada no símbolo inicial da fita, né, que é aquele play, a fita também é infinita do lado esquerdo. Ela é infinita do lado esquerdo, ela é infinita do lado direito, mas ela tem um marcador de início de fita, né? Isso no paper original do Turing, tá? A fita ela é utilizada tanto para entrada quanto para saída ou para memória intermediária, né? Isso no paper original. Vamos citar uma descrição formal da máquina de Turing, né? A máquina de Turing, formalmente, ela pode ser definida como uma óctupla, né? E o que eu tenho nessa óctupla? Eu tenho um conjunto de estados, Qzão. Então, Qzão aqui é o conjunto finito de estados, né? Os estados finais estão inclusos no Qzão, estão incluídos no Qzão, tá? Eu tenho o sigma, que é o alfabeto de entrada, que é o alfabeto das cadeias da linguagem que eu quero reconhecer, né? E esse alfabeto de entrada ele não pode incluir o símbolo em branco, tá? Então, por quê? O símbolo em branco ele é um símbolo específico do alfabeto da fita, que é o gama, tá? Então, a próxima coisa que nós iremos definir é o alfabeto da sigma, que é o gama, né? O gama, ele inclui o sigma, então sigma está contido em gama, né? Por quê? Porque os símbolos da linguagem que a gente vai reconhecer, eles vão estar na fita, tá? Mas a fita ela pode conter outros símbolos, por exemplo, ela pode conter o símbolo em branco, né? Ela contém, né? Aliás, ela sempre contém o símbolo em branco, né? Ela vai conter o marcador do início de fita, que é o play aqui, e ela pode conter símbolos auxiliares, né? Então, um exemplo de símbolos auxiliares, né, do alfabeto da fita, né? Dos quais, né, branco e play aqui são símbolos auxiliares também, né, mas ela pode conter outros símbolos auxiliares, que são, por exemplo, no exemplo que a gente deu, Azão, Bzão, né, são símbolos auxiliares aí, né, A maiúsculo, B maiúsculo, certo? Símbolos auxiliares aí, e esses símbolos aí auxiliam a gente no processamento da cadeia de entrada ou das cadeias de entrada, né. Em alguns livros, eles chamam esse alfabeto específico da fita, eles chamam esse alfabeto de V, tá? Então, gama seria V união com sigma, tá? Então, se você fosse definir gama a rigor,
O gama seria a V, que é o alfabeto dos símbolos auxiliares, união com o sigma, que é o alfabeto de entrada, tá? A gente tem a função delta, que é uma função programa, uma função de transição. A delta ela vai pegar quem? Ela sempre vai pegar um estado e um símbolo da fita, tá? E vai mudar de estado ou ficar no mesmo estado, escrever um símbolo na fita, né? E mover a cabeça para a direita ou para a esquerda, né? O Q0 é o estado inicial, a gente só tem um único estado inicial, né? Que é o Q0. F é o conjunto de estados finais. Esse símbolo aqui é o símbolo em branco. Você pode ter várias definições aí para o símbolo em branco. Bom, então com isso a gente termina a nossa primeira aula sobre máquina de Turing. Na segunda aula nós iremos falar aí mais especificamente sobre aspectos formais da máquina de Turing, né? A gente vai definir aí a questão do alfabeto auxiliar, outras definições possíveis de máquina de Turing. Vamos falar também sobre a hipótese de Church, sobre as linguagens recursivamente enumeráveis e as linguagens recursivas, e também nós vamos falar um pouquinho sobre o problema da parada da máquina de Turing, ok? Então até a próxima aula e bons estudos!